Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, tá bom? Então, hoje a nossa aula de Geografia começa na página 228 do nosso livro, tá bom? E nós vamos falar sobre o crescimento da população brasileira. Então, gente, vamos lá. O crescimento da população brasileira, ela refere-se ao aumento no número de pessoas no nosso país, tá bom? Sejam elas nativas, tá? Que nascem no nosso país, ou integrantes que vêm, né, de outros que chegam aqui, tá bom? Então, nós vamos ver aí alguns fatores sobre o crescimento populacional, tá bom? Então, meus amores, o que fez com que a população, né, crescesse? Vamos ver alguns fatores do crescimento populacional, tá? Então, ao longo dos últimos anos, os últimos 60 anos, a população brasileira aumentou quase 3 vezes mais, tá bom? Passando de um pouco de mais de 70 milhões, tá? Para cerca de 210 milhões em 2020, tá? São fatores atualizados, tá? Então, os dois fatores que contribuíram para esse crescimento foi o crescimento vegetativo ou natural, tá bom? Que refere-se ao número de nascimentos de pessoas que nascem e o número de mortes, tá? Que ocorrem no país ao longo de um período, tá? Então, esse crescimento é um dos fatores. E também o saldo migratório, tá? O saldo migratório, gente, ele tem relação entre o número de pessoas que chegam no nosso país, que vem de fora e vem pra cá, e o número de pessoas que saem também, tá? Então, pessoas que moram aqui e vai morar em outro país, ou de outro país que vem morar aqui, tá? Então, esse refere-se aos processos de imigração e de imigração e de emigração, tá? Ou seja, saída e entrada de pessoas em um país, bom? E nós vamos ver agora, gente, a diferença entre imigração e emigração, tá bom? Então, esses são os dois fatores principais, tá bom? Para o crescimento de uma população, tá? Agora, meus amores, nós vamos ver a diferença, tá bom? Sobre a imigração e emigração. Gente, ao longo dos séculos 19 e 20, o Brasil ele recebeu um grande número de imigrantes, tá? Essas pessoas provenientes de outros países, tá? Que vêm de outros países. Os imigrantes, eles contribuíram muito para o crescimento econômico do nosso país, que são essas pessoas que vieram de fora. E também no aumento populacional. Claro, vindo mais pessoas de fora e já tendo as pessoas daqui, então vai aumentar automaticamente, tá? E, gente, os motivos são vários para eles virem morar aqui, tá? A maioria é busca de tentar uma vida melhor, tá? Em um lugar melhor, tá? Porque às vezes tem países que tá em crise econômica, então eles saem do país dele e vêm para outros para que a economia deles cresça, né? Que a vida deles melhore, tá bom? Então, esse é um principal fator por eles virem. Então, imigração são pessoas de fora que vêm para o nosso país, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a emigração. A imigração, gente, é a saída do nosso país para outros países. São as pessoas que moram no nosso país e vão para outros países, tá bom? Os imigrantes brasileiros, eles dirigem os principais países que eles vão são os Estados Unidos, Japão, Portugal e Espanha, porque lá a economia também é bem boa, tá bom? Então, né, eles vão para uma melhor qualidade de vida, né? Diante das crises econômicas e querendo crescer, né? Ter uma economia melhor, tá? Nesse lugar. Então, essa é a diferença sobre imigração e emigração. Imigração são pessoas que vêm de fora para o nosso país. E emigração são pessoas do nosso país, né? Da nossa população, que vão para outros países, tá bom? E falando, né, sobre o crescimento populacional, né? A gente vai falar também sobre a pirâmide etária brasileira. Gente, o que seria, né? O que é isso? O que é pirâmide etária? Né? A pirâmide etária, gente, é um gráfico, tá bom? Nós já estudamos sobre gráficos, já vimos algumas coisas sobre gráficos, tá? Que permite analisar a distribuição da população por idade e sexo. Aí a gente consegue acompanhar, né, o crescimento, a gente consegue analisar, a gente consegue ter um númerozinho, os números, né, mais controladamente,
tá? Aí eu vou mostrar alguns exemplos de alguns gráficos aqui para vocês entenderem melhor. Então, gente, esse aqui é um gráfico, tá bom? É de 1980, tá? Esse ladinho aqui refere-se a homens e aqui a mulheres, tá bom? E aqui, ó, são as idades, tá vendo, ó? Aqui é de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos e assim vai, tá? E aqui são os números dos crescimentos, tá bom? Isso aqui é uma pirâmide etária brasileira, né? Brasileiro porque é do Brasil, mas todos os países têm, tá? Uma pirâmide dessa para analisar, né? E a distribuição, para conseguir analisar a distribuição populacional, tá bom? Essa pirâmide aqui, gente, já é de 2019, do ano passado. Aqui, ó, dos homens e aqui das mulheres. Aqui a gente já vê uma diferença, né? Que já vê uma diferença do outro gráfico, né? Porque no outro gráfico aqui estava bem maior, né? E foi crescendo degradativamente. Aqui já não tá tanto, né? Já tá mais no nível, mais ou menos, é igual e depois vai diminuindo, né? Tá vendo? Olha, teve bastante diferença. E essa diferença, gente, que a gente viu nos gráficos, gente, tem dois fatores, né, que implicam muito nessa diferença, que é a expectativa de vida, que tem aumentado, né, principalmente devido ao avanço tecnológico, tá? E tecnológico na medicina, os avanços sanitarismo e melhores condições de vida, como os programas sociais e saneamento básico, né? Porque aí a taxa de mortalidade ela vai abaixando, né? Por conta disso, das melhores condições de vida, automaticamente a mortalidade ela abaixa, a taxa de mortalidade, tá bom? E as taxas de natalidade e fecundidade, ela diminuíram bastante, como nós vimos, e na última década devido a conquista do espaço das mulheres, né, no mercado de trabalho, né, e maior difusão dos métodos contraceptivos, né, para as mulheres se protegerem e não ter filhos, tá bom? Então, esses dois fatores são os principais pelos gráficos por ter essa tanta diferença, tá bom? E, né, continuando falando sobre a população, nós vamos falar também sobre a transição democrática. Gente, o que seria essa transição democrática? Gente, trata-se de uma análise das taxas de natalidade e mortalidade, separadamente, tá bom? E do crescimento vegetativo para conhecer a dinâmica do crescimento populacional também, tá? Então, isso é decorrente dos avanços das medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, como a gente havia falado, né, sobre a diferença dos gráficos, né? Vem por conta desses fatores, tá? E no Brasil, gente, nós podemos perceber 4 fases principais. Aí nós vamos ver agora num gráficozinho que eu vou mostrar para vocês sobre transição democrática do Brasil. Olha, aqui é um gráficozinho sobre a transição democrática do Brasil, tá bom? E tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, tá? Ó, aqui é a taxa de natalidade, aqui de mortalidade e crescimento vegetativo, tá? Lembrando que o gráfico de transição democrática fala somente desses 3 fatores aqui, né? Então, na primeira fase, ó, a fase com elevadas taxas de natalidade, compensadas por altas taxas de mortalidade, tá? Ó, teve bastante mortalidade, tá? E também taxa de natalidade bem boa, tá? Então, e na fase 2, a explosão democrática, tá bom? Os índices de mortalidade caíram, tá? Devido às melhorias, né? E a população cresce significativamente também, tá? E na fase 3, aqui na fase 3, a queda na natalidade devido ao acesso a métodos, né? Para que as mulheres se protejam, né? E também pela participação delas no mercado, né? Então, a taxa de natalidade, ela abaixa, tá vendo? E na fase 4, aqui, né, a taxa de natalidade e de mortalidade, elas são estáveis, tá vendo? Elas diminuíram bastante e ficaram estáveis.
Então, gente, essa transição democrática, esse gráficozinho aqui, ele é importante pra gente conseguir analisar também perfeitamente, né, a taxa de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo, tá bom? Então é isso, meus amores. Agora eu deixo as atividades, começa na página 232, continua na página 233 e termina na página 234 do nosso livro, tá bom?